você vai entender melhor como funciona a resposta ao estresse, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça no seu dia a dia, para ter uma vida mais saudável, dormir melhor, se relacionar melhor. E é o seguinte, eu quero começar com uma história. Foi de um filme que eu assisti outra vez, em que remota os nossos ancestrais. O pessoal que andava quase nu, que as armas deles eram flechas, pedras, o que tinha pela frente. Esse filme, se não me engano, o nome é A Guerra do Fogo. E aí tem um momento em que eles estão lá na caverna escura. Já existiu fogo nessa época, já tinham inventado. Até eles mostram em uma determinada parte como é que fazia o fogo, né? Com uma lança, colocava uma lança assim, ó, em cima de uma pedrinha, e aí ficava deslizando essa lança com a ponta, acho que era uma ponta de ferro, alguma coisa assim. E aí começava a sair uma fumaça e aí esse fogo acendia. Engraçado que mostra até as reações dos caras de surpresa mesmo, porque eles nunca tinham visto aquilo. E aí uma coisa dessa acontece assim, do nada. Então os caras ficavam surpresos com o fogo. Aí vamos lá. Então os caras ficavam dentro de cavernas, em grupos, né? Tinham suas tribos. E outras tribos tentavam atacá-los, porque eles tinham o fogo. O fogo era o poder. Hoje em dia o poder é representado de outras formas, como o dinheiro, como seus bens materiais, como o seu valor de mercado. Esses são o poder de atualmente. Então o que acontece? Esse grupo ele foi atacado por uma tribo, e o fogo ele era também um mecanismo de proteção, que mostra que os animais ficavam afastados. E aí quando os animais tentavam se aproximar, eles atacavam com o fogo e os animais corriam. Então essa tribo ela ataca esses caras, e aí eles, quando são surpreendidos por esse ataque, precisam de uma resposta para a sobrevivência. E essa resposta ela é desencadeada por uma situação de estresse, onde o sangue ele corre para os músculos maiores do corpo, o coração acelera, a glicose ela é liberada no sangue para o cérebro consumi-la melhor. Algumas funções do corpo elas são inibidas, por exemplo, o apetite ele é diminuído, ele é inibido, porque não faz sentido você no meio de uma luta tentando sobreviver e sentir fome, né? A princípio você tem que sobreviver para depois conseguir comer. Então, desde esses tempos mais remotos da nossa sociedade, o estresse ele funciona como um meio de adaptação mesmo àquele momento. Porém, acontece que algumas situações desencadeiam o estresse no nosso corpo, sendo que ainda não existe, que são evidenciadas apenas na imaginação. Então a pessoa que não tem consciência de que os pensamentos e a imaginação podem desencadear essas reações estressantes, isso acaba acontecendo diariamente, e aí essa pessoa adquire um estresse crônico, trazendo consequências para a sua saúde. Então é importante que tenhamos a consciência de como isso acontece, essa resposta, para evitar pensamentos negativos, pensamentos catastróficos de medo de perder um parente, medo de algum conflito social, medo de perder o emprego. E aí esses pensamentos pioram com a imaginação, porque quando já imaginamos uma situação, a resposta disso é mais forte do que simplesmente ter um pensamento vago em relação a alguma coisa. Quando imaginamos, a mente ela é poderosa também para se refletir numa resposta física. E o estresse é uma resposta física. Tem essas substâncias neurológicas que são liberadas que desencadeiam o estresse. É quase impossível acabar com o estresse, porque ele é algo fisiológico do nosso corpo. Por exemplo, quando você está caminhando numa calçada e de repente sai um cachorro latindo em sua direção. Esse fato desencadeia uma resposta de estresse no nosso corpo. O coração acelera, você começa a ter aquele suor frio, a pupila dilata. Tem essas reações e isso é normal do nosso corpo. É quase impossível acabar com isso. Até porque, se você for analisar,
algumas situações de emoções, elas acontecem mais rápido do que o nosso raciocínio. Então nós só vamos raciocinar depois que aconteceu aquela reação emocional. E a alimentação, ela é um ponto interessante, porque ela é afetada nessas pessoas que têm ainda mais o estresse crônico. Até as pessoas não, devido a essa situação de estresse, ela não tem tempo para preparar refeições mais adequadas para o seu dia a dia. E aí essa pessoa vai pedir uma alimentação rápida, uma comida rápida, fast food, e isso vai acabar aumentando esse consumo de gordura, de açúcares. Até mesmo o cortisol, que é um hormônio que ele aumenta durante situações de estresse, porque mais açúcar é liberado no sangue. Que imagina, se você for correr de algum animal, o corpo ele vai querer mais energia, tá? Numa situação de estresse. Só que as pessoas que têm o estresse apenas por preocupação, sem ter algo de fato acontecendo, isso é liberado no sangue sem que não tenha necessidade. Então é aí que o cortisol ele acaba desencadeando mais vontade de buscar açúcar, de comer alimentos ricos em açúcares. Então, é um ponto importante da gente voltar a atenção é a alimentação. Existe um termo que é chamado de mindful eating, ou seja, concentração na alimentação, comer de forma racional e não emocional. Então é interessante que nós tenhamos essa consciência na hora da alimentação de focar naquele momento, mastigar mais tempo a comida, selecionar alimentos mais saudáveis, uma alimentação mais colorida, para que a gente consiga ter esses efeitos benéficos da alimentação. Outro ponto é praticar atividade física. Ao invés de você estar aí acelerando o seu coração, tá suando, com o estresse parado, você pode fazer isso numa corrida, por exemplo, numa luta de boxe, numa dança, por exemplo, na academia, qualquer outra coisa. Assim você fortalece mais o coração e tem um controle melhor da pressão arterial. O coração mais forte, ele consegue suprir as demandas do corpo por nutriente e oxigênio de forma melhor, de forma que não exija tanto trabalho dele. Outro ponto também é que numa situação de estresse crônico, a pessoa pode ter problemas no sono, ainda mais para atingir o sono REM, que é aquele momento em que os olhos ficam vibrando, piscando, e a pessoa consegue ter realmente um sono de equilíbrio, para um sono reparador para o dia seguinte. E aí ela evita a fadiga diurna, que é aquela fadiga durante o dia, aquele cansaço físico e a vontade de querer tirar um cochilo sempre durante o dia. Então um sono reparador ele é fundamental também para lidar com essas situações. E assim você precisa saber que antes de dormir você tem que ter essa noção de limpar a mente. Você não pode estar com várias janelas na sua mente abertas. Você tem que fechar isso para que a sua mente esteja relaxada e você não fique no período antes de dormir preocupado com situações que não existem, situações em que não coloca a sua vida em risco. Então essa consciência que nós devemos levar para o dia a dia. Outro ponto também é a questão do apoio social. Se você for fazer alguma atividade física, uma caminhada, se você for fazer uma dança numa academia, é interessante essas amizades próximas para compartilhar esses sentimentos, até para você não ter essa noção de que está lidando com tudo sozinho. Então um apoio social ele é sim importante, seja do seu companheiro de relacionamento, namorado, noivo ou esposa. É importante compartilhar esses sentimentos para que você tenha essa percepção de que tem alguém também que está junto, que está ao seu lado para resolver esses conflitos. E essa percepção de que existe alguém para você compartilhar esses sentimentos vai fazer com que você
diminua esse nível de preocupação e obtenha conselhos. Mas procura amizades também, amizades de pessoas mais positivas. Assim você consegue elevar também o seu nível de positividade na frequência dessa pessoa e conseguir evitar esses pensamentos preocupantes de algo que não existe, essas imaginações negativas para a sua vida. E aí você consegue reverter isso para pensamentos mais positivos. E quando a pessoa ela tem mais pensamentos positivos, assim ela consegue até evitar maiores danos desse estresse, como por exemplo problemas cardíacos. Estudos mostram que um estudo foi feito, né? Pessoas que tiveram ataque cardíaco e aí depois fizeram um acompanhamento. E aí pegaram o perfil da personalidade dessa pessoa, se era uma pessoa mais positiva ou mais negativa. E aquelas pessoas mais positivas tiveram complicações menores após esse acompanhamento. Porque quando você tem esses pensamentos positivos, você procura fazer coisas que você acredita que vão contribuir para resolver esse problema. Por exemplo, você vai procurar fazer exercício físico, você vai procurar situações, por exemplo, um jardim terapêutico, você vai fazer um yoga, um tai chi, algo que venha a contribuir, né, para o seu corpo, para esse problema. E a pessoa negativa não, ela vai pensar diferente, ela vai pensar que ela é daquele jeito, de que não há solução, de que a vida dela não presta. E aí esses pensamentos não são favoráveis à situação.